Abaixa o vidro, dali! Abaixa o vidro, dali! O crime organizado é uma sombra ameaçadora pairando sobre o Rio Grande. Aquele medo, aquele receio de tiro, de morrer uma bala perdida, né? Um ciclo de violência que só aumenta. Os moradores acabam ficando refém dessa guerra. E aí, homem, beleza? Bola, meu! Ele foi entrar e eles continuaram atirando. Facções cada vez mais ousadas e sofisticadas. O crime organizado tem se mostrado cada vez mais preparado, né, com grande poder econômico. Bandidos com poder de fogo cada vez maior. Isso aí é fatal, o cara tomar um tiro de fuzil. E seja que parte do corpo que ele atingir. Quem está contra a lei, ele é um cara preparado. Ele está lá para matar ou morrer. Tudo isso não é para menos. O Rio Grande do Sul é considerado, tanto pelas autoridades em segurança pública, quanto pelos pesquisadores da área, como o estado brasileiro com o maior número de facções em atividade. Uma intrincada teia do submundo, com pelo menos 15 organizações criminosas bem estruturadas, atuando de norte a sul no Rio Grande, espalhando medo e morte tanto pelas cidades grandes, quanto nas menores comunidades do interior do estado. Um sistema que desafia cada vez mais as forças de segurança e deixa uma dúvida inquietante no ar. Onde isso vai parar? Quais são e onde atuam as facções que aterrorizam os gaúchos? A resposta está neste documento ao qual tivemos acesso. Um relatório minucioso do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Ali estão em detalhes muito do que as polícias já sabem e a população sente no seu dia a dia. A origem de cada facção, suas lideranças, seus territórios, seus objetivos e métodos. Uma radiografia profunda desta trama de violentas organizações criminosas e suas complexas ramificações. O documento traz dados que batem com as conclusões de quem estuda este mundo há muito tempo, como o jornalista Renato Dornelles. As facções, elas progrediram em termos de organização. Hoje elas lavam muito dinheiro, o que aumenta o poderio, né? Poderio, inclusive, para adquirir armamentos, adquirir drogas que são revendidas. Eles também se organizam com inteligência. Eles sabem, por exemplo, aonde, se tiver um posto da brigada, quantos brigadeiros tem, aonde que a viatura passa. Eles também fazem esse tipo de monitoramento. Eles têm os olheiros em qualquer lugar para também passar essas informações do que a polícia está fazendo. Procuramos o Ministério Público, que preferiu não se manifestar sobre o estudo. Agora, então, você vai conhecer as facções que dominam o crime em terras gaúchas. Começamos pelas maiores. Os Bala na Cara surgiram em 2006, no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. A extrema violência é uma marca deste grupo, a começar pelo próprio nome. O nome Bala na Cara resulta de uma prática característica dessa facção, nascida aqui na Vila Bom Jesus, zona leste de Porto Alegre, e que é inspirada nas facções do Rio de Janeiro e de São Paulo. Os desafetos são executados com vários disparos no rosto, a ponto da vítima ficar completamente desfigurada para não ser reconhecida no velório. É o chamado tiro de esculacho, uma demonstração assintosa de poder e de violência. A facção atua em vários bairros da capital e já espalhou seus tentáculos por várias cidades gaúchas. Cresceu tanto que acabou gerando uma dissidência entre as lideranças. E aí nasceu outra facção estabelecida na Vila Cruzeiro, os Antibala, ou V7. E essa multiplicidade de organizações traz um efeito que é uma disputa entre esses grupos por território e por, digamos assim, protagonismo no cenário criminal. A pesquisadora Betina Barros, gaúcha radicada em São Paulo, fez estudos sobre as facções gaúchas para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ela ressalta que cada facção que surge abre uma nova frente de guerra. A gente tem muitos grupos que ainda estão em plena atuação, com poder bélico, com força
financeira e com influência no território e que não parecem demonstrar quererem desistir, abrir mão desse tipo de comércio, porque é um comércio muito rentável. E foi assim que nasceu outra das grandes facções gaúchas, os Manos, que surgiram dentro do sistema prisional. O embrião deste grupo foi aquela que é considerada a primeira grande facção no estado, a Falange Gaúcha, fundada dentro do então Presídio Central de Porto Alegre pelo criminoso Dilonei Melara, que liderou a grande rebelião e fuga do Central em 1994. Segundo a investigação do Ministério Público, a facção que originou os Manos seguia o modelo do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, uma das maiores organizações criminosas do país. O grupo traçou 3 metas, além de garantir território na capital e no interior: avançar pela fronteira, atuar em Santa Catarina e Paraná e estabelecer laços com máfias do Paraguai. Mas antes, era preciso mostrar poder para os rivais. Os vizinhos conviviam com o terror de todas as noites ouvir tiros de fuzis. Era um grupo dando tiro a esmo para o outro lado para mostrar poderio. Os dois lados dando tiros de fuzis para mostrar que tinham força, que tinham poder, tentar intimidar o outro. E isso acaba envolvendo comunidades inteiras. Diferente do que acontece no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outros estados, aqui no Rio Grande do Sul não existe uma facção dominante, uma liderança absoluta que se imponha sobre as demais e que dê as cartas na guerra do crime. Isso acaba criando espaço para o surgimento de mais facções e mais guerras na disputa por territórios. Assim surgiram os Tauras, começando suas atividades na Vila Jardim, comunidade próxima ao bairro Bom Jesus, que é domínio dos Bala na Cara. Por isso mesmo, os Tauras buscaram reforço se aliando aos anti-bala. E no meio das disputas, quem paga o preço são as comunidades, que se tornam reféns do medo. As escolas estão fechadas, né? Eles tiram a base da situação, né? Escola, posto de saúde fechado, assistência social fechada, tudo fechado, comércio fechado. Vai saber que foi um moleque da comunidade, que teu vizinho que foi assassinado, né? Outra facção que surgiu dentro do sistema prisional na capital gaúcha e se fortaleceu muito foi os Abertos. Criada por assaltantes de carros fortes e de bancos, acabou migrando para o tráfico de drogas. Atua principalmente dominando galerias nas cadeias, sem vínculos com outras facções. Apesar disso, segundo o chefe da polícia, o poder das facções dentro dos presídios vem diminuindo. Sem dúvida que o controle do sistema prisional é um fator fundamental para o controle da criminalidade. Isso não há dúvida. O que a gente pode dizer aqui no Rio Grande do Sul, nos últimos 5 anos e meio, está tendo um investimento altíssimo em estruturas carcerárias. Diante do crescimento das facções mais poderosas, outros grupos buscaram seus espaços. E assim, nasceu na capital a Família do Sul, inspirada no modelo dos anti-bala. A fábrica do crime não para e o terror nas comunidades dominadas permanece. Porque as pessoas estão realmente com medo de sair de casa para ir no armazém, né, tia? Eu moro anos lá e nunca vi algo parecido assim, né? Essa vez passou todas as barreiras assim, da violência, né? Aquele medo, aquele receio de tiro, de morrer uma bala perdida, né? Segundo a polícia, as facções estão vivendo hoje uma espécie de trégua, algo como uma paz negociada. Isso seria resultado da pressão que as polícias vêm exercendo nos últimos anos para frear a mortandade nas comunidades, que é resultado da guerra entre as facções. Mas pode ser também efeito de uma nova percepção entre as lideranças das organizações criminosas. Eles estariam se dando conta de que as guerras não trazem tantas vantagens assim, porque acabam tendo mais perdas do que ganhos, pois perdem drogas, perdem armas, perdem integrantes. E que, em muitas situações, vale mais a pena tentar fazer acertos, fazer acordos para poder tirar melhor proveito da situação. Só que isso é uma trégua um tanto frágil, porque a qualquer momento a disputa por territórios pode deflagrar uma nova guerra com a violência de sempre. São acordos muito frágeis e aí é muito difícil você dizer não vai acontecer um conflito ou está em situação de está controlado, né? Não está controlado, as organizações elas ainda estão em disputa. O mês de setembro revelou mesmo a fragilidade destes acordos. Os confrontos voltaram com muitas mortes. Na zona sul da capital, foram 3 execuções num único ataque.
E no interior e região metropolitana, a violência explodiu. Os combates entre facções deixaram 4 mortos em Rolante, 3 em Alvorada, mais 3 em Santa Rosa e outros 4 em Arroio dos Ratos. 17 assassinatos em pouco mais de 10 dias. Ele é um cara preparado, ele está lá para matar ou morrer. Então, o próprio policial, ele pode ser um alvo dele. Né? Então, nós não podemos permitir isso aí. Em cada confronto, mais mortes. Vim perdendo amigos para o mundo do crime desde os meus 16 anos. Quando eu saí, eu cheguei nessa comunidade, os caras queriam me dar uma oportunidade para eu gerenciar uma boca. E essa mesma boca que me deram que queriam me dar para eu gerenciar, eu vi 4 amigos meus morreram. Rodrigo, o Sabiá, cumpriu pena por assalto. Hoje, com a dívida paga, se dedica a palestras por todo o país, onde explica aos jovens os riscos da sedução pelo crime e como evitar a roda viva da violência. Para mostrar para eles que existem outros caminhos, que através da educação a gente consegue realizar os nossos sonhos. Uma chance que o filho da dona Eva não teve. Nelson, estudante de 19 anos, foi comprar refrigerante perto de casa e acabou no meio do fogo cruzado entre facções rivais de Porto Alegre. Chegou um carro atirando nos rapazes que estavam meio do lado, parado na calçada ali, né? E saiu mesmo na entrada do condomínio dele. Ele foi entrar e eles continuaram atirando. Eu não consigo, eu não aceito ainda. Da maneira que eu perdi meu filho, eu não aceito. No episódio de amanhã, você vai conhecer as novas práticas criminosas das facções gaúchas e o que a polícia está fazendo para enfrentar tudo isso. Vai ver também como as facções estão se espalhando por todo o interior do estado e como estão aumentando o seu poder de fogo. E ainda, como é a relação das facções gaúchas com grandes organizações criminosas que dominam outros estados, como o PCC e o Comando Vermelho. Afinal de contas, qual é o risco que os gaúchos têm de passar a viver situações como no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde as facções dominam comunidades inteiras, onde a polícia não entra e a população vive à mercê do terror? É amanhã, aqui na Record.